Bom dia, que a paz e a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, por estarmos aqui juntos e sabermos que todos os dias Deus está nos dando a oportunidade de acordar e fazer um dia diferente, amém? Que nós possamos pensar no dia de hoje e não ficarmos ansiosos pelos dias de amanhã. É a palavra que nós estamos estudando. Amém? Vamos ler, fazer a leitura. E hoje nós vamos entrar no capítulo 5. Amém? No capítulo 5, fala sobre a advertência contra fazer votos apressadamente. São esses votos que nós fazemos a Deus e, pelo motivo de fazermos apressadamente, nós acabamos quebrando esse voto com Deus. Então, nós iremos falar hoje sobre essa questão, amém? Quando fores à casa de Deus, guarda o teu pé e te achegues mais para ouvir do que para oferecer sacrifício de tolos, porque não sabem o mal que fazem. Não te apresses com a tua boca, nem o teu coração se apresse a proferir alguma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e da multidão das palavras a voz do tolo. Quando a Deus fizeres um voto, não te demores a cumpri-lo, porque não se agrada dos insensatos, paga o que prometestes. Melhor será que não votes do que votares e não cumprires. Não permitas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante dos anjos que foi por causa da voz e destruiria a obra das tuas mãos. Assim como os sonhos são em multidão, também são as vaidades. E as suas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires a opressão dos pobres e a perversão do direito de justiça em alguma província, não te maravilhes por causa disto, porque sobre o que está altamente colocado outro mais alto vigia, e sobre ele vigia o Altíssimo. Além disso, o proveito da terra é para todos o rei, mesmo também é servido pelos campos. O que ama o dinheiro nunca ficará saciado dele, e o que ama muito possuir nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Quando os bens se multiplicam, também ali se multiplicam aqueles que os comem. Que proveito há, pois, para o dono deles, a não ser somente contemplar com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, comendo pouco ou muito, mas a abundância do rico tira-lhe a tranquilidade para dormir. Há um grave mal que tenho visto debaixo do sol, que atrai enfermidades, as riquezas guardadas pelos seus donos para o seu próprio dano, pois as mesmas se perdem por qualquer má aventura, e aos filhos que geraram nada ficará nas suas mãos. Como saiu do ventre da sua mãe, nu assim voltará como veio, e nada tomará o seu trabalho que possa levar na sua mão. Irmãos, aqui o homem rico morreu. Quando o cortejo fúnebre passava, ouviram alguém perguntar: quanto deixou ele? Outro que estava parado perto respondeu imediatamente: ele deixou tudo. É o que acontece, né, irmãos, na vida hoje. Isso também é um grande mal, que justamente como veio, assim tem que voltar, e que proveito houve em trabalhar para o vento. Além disto, todos os dias da sua vida comerá em trevas, com muito enfado e dor e miséria. Eis, pois, que o que eu vi uma
boa e bela coisa comer e beber e desfrutar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se fadigou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe tem dado, porque esta é a sua porção. E quanto a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu a capacidade para que viva elas, e tome a sua parte e desfrute do seu trabalho, isto é um dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, pois Deus lhe responderá com alegria no seu coração. Capítulo 6, vaidade e os males da vida. Há um mal que tenho visto debaixo do céu, que é muito comum entre os homens. Um homem ao qual Deus deu riqueza e bens e honra, e para lhe faltar de tudo, e nada lhe falta de tudo, o que a sua alma deseja, mas Deus não lhe deu a capacidade para poder dar e comer a estranhos, e os estranhos é que comem. Vaidade é isto, a enfermidade má. Se um homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias da sua idade forem numerosos, e se a sua alma não se saciar do bem, e também se não se tiver sepultura, eu digo que o abortivo é melhor do que ele. A moral disso, irmãos, é que só Deus pode fazer a vida como deve ser. Porque em vão veio e nas trevas se vai, e com trevas será coberto seu nome. E embora não tenha visto sol, nem conhecido nada, mais repouso tem este do que aquele. Porque mesmo que vivesse aquela 2 vezes 1000 anos, sem ter desfrutado do bem, não vão todos para o mesmo lugar. Não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca. E com tudo isso, a alma nunca está satisfeita. Que tem, pois, o sábio mais do que o nécio? Ou que tem o pobre que soube caminhar entre os vivos? Mais vale as vistas dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Seja o que for o seu nome, já foi nomeado. E se sabe que é homem e que não poderá disputar com o que é mais forte que ele. Certamente que há muitas coisas que multiplicam a vaidade, que mais de melhor tem o homem. Porque quem sabe qual é o bem do homem, de vaidade, os quais ele passa como sombra? E quem ensinará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Somente o Senhor pode fornecer tais respostas, irmãos. De outro modo, não há resposta. Capítulo 7. Escolha as coisas melhores. O bom nome é melhor do que o unguento do precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa do luto do que à casa do banquete, porque naquele, se o fim de todos os homens e os que vivem aplicam isso no seu coração. Melhor é pesar do que a risada. Melhor é o pesar do que a risada, porque a tristeza do rosto faz melhorar o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos insensatos na casa do prazer. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos, porque a risada do nécio é como o crepitar dos espinhos debaixo da panela, e também isto é vaidade. Certamente a opressão faz enlouquecer o próprio sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Melhor é o paciente do que o de espírito que o altivo de espírito. Irmão, aqui, melhor é o fim das coisas que o seu início. Melhor é o paciente de espírito que o altivo de espírito. O sentido de que é dito no versículo 7 e 8
é que o seguidor do Senhor começa a olhar para o mundo e então para de olhar para o Senhor, porque não pode olhar para os dois ao mesmo tempo. Ao olhar para o mundo, ele começa a sentir que não está recebendo o que é justo e o que seu viver para Deus não lhe trouxe a prosperidade que ele deseja. E assim ele se rende a artimanhas do mundo. A sabedoria é melhor que a riqueza. Não te apresses em seu espírito a tirar porque se irá, porque a ira no seio dos nécios repousa. Nunca digas que o tempo passados foram melhores que estes, porque esta pergunta nunca provém da sabedoria. A sabedoria é tão boa como a herança, é coisa proveitosa para os que veem o sol. Porque a sabedoria é uma defesa, como o dinheiro é uma defesa, mas a excelência do conhecimento consiste nisso, que a sabedoria dá a vida ao que possui. Considera a obra de Deus, a obra que Deus faz, porque quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade desfruta do bem, mas no dia do mal considera Deus também fez este oposição do outro, para que o homem não saiba nada do que virá depois dele. A justiça própria. Justo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece por sua justiça, e há ímpio que por sua maldade prolonga os seus dias. Não sejam justos em demasia, nem sejam sábios em excesso, porque a ti mesmo destruirás. Por que a ti mesmo destruirás? Irmãos, não deve haver nada de justiça própria no coração do crente, porque isso o destruirá. Não deve haver nada de justiça própria no coração do crente, porque isso o destruiria. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas insensatos, porque morrerias antes do seu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não apartes da tua mão, porque o que Deus teme escapa bem de tudo isso. Não confie nos poderosos. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que os 10 poderosos príncipes que haja na cidade. Certamente, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Tampouco apliques do teu coração as tuas palavras que se falarem, para que não ouças o teu servo que fala mal de ti. Porque o teu coração sabe que tu também já falastes mal de outros muitas vezes. Verdade, né, irmãos? Tal instrução nos humilha com a consciência de que todos os corações estão adoecidos com o pecado e são neste sentido semelhantes. As descobertas de uma apóstata. Todas as coisas proveida com sabedoria, dizendo: adquirirei a sabedoria, mas ela se afastou de mim. Longe está o que foi, e muito profundo quem o achará. Eu apliquei no coração para saber examinar e inquirir a sabedoria e a razão das coisas, para conhecer a maldade da insensatez e o desvario do engano. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são laços e redes, e cujas mãos são prisões. Quem agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Eis que isto achei, diz o pregador, pensando as coisas uma por uma, para achar a razão delas. Razão a qual ainda procura a minha alma, e não encontro um homem entre 1000. Achei mais uma mulher entre todas essas não a achei. Eis que achei somente isto, que Deus fez o homem reto, mas ele procura muitos inventos. A declaração nesse versículo, irmãos, é que Deus fez Adão e Eva retos, mas ele e seus filhos introduziram muitos inventos, o mais popular dos quais foi a idolatria e a poligamia. Salomão sofreu devido a ambas as coisas. Irmãos, nós vemos aqui nesse versículo que Deus, ele fez tudo perfeito. Ele fez a terra, o sol, o mar, a lua, ele fez os oceanos, ele fez tudo, né? O universo. E ele fez o homem e a mulher perfeitos também. Ele fez o homem e a mulher
sem mácula, sem erros. Mas o homem e a mulher, eles procuraram errar. Foram eles que procuraram fazer do jeito deles. Eles que procuraram fazer algo que não agradava a Deus. Então, o mundo de hoje é assim. Por mais que nós tentamos ser perfeitos, nós não somos perfeitos, irmãos, mas nós tentamos acertar todos os dias. Então, nós cristãos podemos aprender que nós não vamos olhar para o próximo e dizer, eu sou perfeita, eu não sou pecadora. Irmãos, todos nós já pecamos. Seja quem for nessa vida, não existe uma pessoa que não tenha pecado. Mas existe aquela que procura acertar, pedir perdão, se redimir a Deus. Aí sim, nós sabemos que nós já pecamos, mas nós não queremos pecar mais. Eu sou pecadora, irmãos. Quem de nós vamos fazer como na parábola, tire a primeira pedra quem nunca pecou? Nós já pecamos sim. Mas não significa que nós estamos condenados ao inferno. Nós temos que largar o erro, nós temos que entregar a Deus as nossas vidas, pedir perdão pelos nossos erros e não errar mais. Tentar consertar, tentar melhorar a pessoa que nós somos. Amém? Então fica essa irmãos, que vocês possam entender o que eu quis dizer e fica para vocês discernir isso que eu falei para vocês agora. Que nós possamos entender que nós já fomos pecadores, sim, nós até podemos pecar, com certeza a gente acaba pecando, mas vamos ser fiel a Deus, vamos conversar com Ele, vamos entregar a Deus nossas vidas. Consagra a Deus suas vidas todos os dias, consagra a Deus seus filhos, sua família, consagra a Deus seus bens. Quando nós consagramos a Deus tudo que nós possuímos, Deus cuida, Deus nos protege, desde a nossa vida ao que nós temos. Ô irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão tudo. Exalte esse Deus, louve esse Deus. Coloca Deus na vida de vocês em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, depois vem filhos, depois vem bens, depois vem tudo. Porque quando nós temos Deus, quando nós entregamos nossa vida a Deus, nossos problemas, nosso tudo a Deus, Ele resolve. E eu sei que Ele resolve, porque por mais que nós passamos por aflição, por mais que nós cometemos erros, se nós buscarmos a Deus verdadeiramente e pedir para que Ele possa fazer nossa vida diferente, Ele faz, irmãos. Ele muda. Ele transforma. E foi isso que Deus fez comigo. Deus me transformou. Quantos ainda da minha família, servos da minha família, Deus transformou? E eu sei que Deus vai continuar transformando, que ainda faltam muitos na minha família a ser transformados. E Deus faz esse milagre. Porque só Ele pode fazer, irmãos. Eu não posso, você não pode. Nós não podemos fazer nada sozinho. Nós só podemos fazer com Deus. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos dizem amém e graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmãos. Eu adoro estar aqui pela manhã falando com cada um de vocês. Amém? Que vocês possam refletir sobre essa palavra.